É bom você discutir e debater. Mas quando você vê um bando de picareta desse, né, com esse discurso, a resposta vai ser qual? Mas foi legal. Daniel Coelho, aqui de Recife, é um que recebeu uns 200 mil reais. Eu não sei qual era o apelido dele, parece que era, não sei, Zé, eu não quero nem dizer que eu estou com tanta raiva. Aí tu diz, aí o povo que está ouvindo diz, mas ele recebeu 200 mil legal. E o ilegal? Olha, se eu sou um empresário como Marcelo Odebrecht, tu chega na minha sala, eu tenho um escritório para trás. E aí, Nil, tudo bem, como está a tua campanha? Sabe, eu estou precisando de 2 milhões. Tu dá 1 milhão registrado ou manda pelo partido, eles fazem os esquemas, né? E o outro tu dá por fora. Aí tu gasta 1 milhão, o outro tu compra uma lancha, compra um apartamento para amante, compra um anel de ouro, compra viagem. Tu viu o hotel que Eduardo Cunha foi? Ele tinha hotel 7 estrelas. 7 estrelas, rapaz. Tu viu o jantar? 14 mil reais. Mas, menino, isso é refresco. Onde eles vivem? Quem compra eles? Marcelo Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Maluf. A comissão, rapaz, tem 48 bandidos na comissão do 65. Tem 48 bandidos, assim, mas o Maluf, você tem ficha limpa. Maluf está gargalhando, né? Maluf não está nessa corrupção, porque já pensou que o Maluf tinha atingido o nível máximo de corrupção. E deixa eu te dizer mais um aqui. A gente está no rabo do jacaré. Isso é a ponta do rabo do jacaré. Se for puxar, porque os familiares do Marcelo, o velho, o Emílio e os executivos, eles vão botar para... Ou vão ou vai ficar. Marcelo vai ficar 15 anos preso, 20 anos. Outra coisa interessante é que o mensalão do PT, os caras foram punidos, presos, desgraçados na vida. O mensalão do PSDB, ninguém ainda foi preso, nem punido. E o mensalão do PSDB, esse mensalão que o cara que levou para o PT, ele fazia no PSDB. É aquela história da estrutura do poder. Quando o pessoal do PT chegou no poder, aí tinha já um cabo que fazia aquele PSDB na presidência. Eu vou fazer para vocês também. Aí achou que isso nunca cairia. Você se habitua, né? Aí está o resultado. O Marcos Valério, que está preso no mensalão do PT, começou a fazer isso no mensalão do PSDB. Só que o mensalão do PSDB é aquela história que eu falei. Quando vamos fazer justiça, vamos. Vamos convocar Fernando Henrique Cardoso. Condução coercitiva na Polícia Federal. Manda. Vamos convocar, né? Vamos convocar a família Marinho, Roberto Marinho, pelos crimes que praticou. Roberto Marinho não é criminoso, é um dos cabos mais canalha da história do Brasil. Eu digo isso como sou nada, não tinha ambição, jamais vou aparecer na Globo, em canto nenhum, eu posso ver isso. Eu tenho a história com Roberto Marinho. Roberto Marinho, será que a Polícia Federal levava Roberto Marinho coercitivamente? O que é que tu acha? E tem muito mais gente para levar. Eles levam. Levaram Lula, aquilo foi, quando Lula disse, aquilo foi uma humilhação, de respeito. Não é porque era Lula não, porque não precisava fazer aquilo. 6 horas da manhã, rapaz, o cara na casa com a família. Entendeu o que é isso? Isso é a articulação deles para o confronto. Um confronto que vai haver conflito. E vai haver, se preparem. Esse pessoal... teste para ver o que é que... a condução coisa. Olha, quando Lula falou, eu senti, quando ele disse no telefone, disse, esses meninos da Polícia Federal e do Ministério Público parecem enviados de Deus. Eu entendi aquilo. A pose e o poder. A educação, né? O cartaz que estão, né? O poder arbitrário. Porque não era para mandar convocar Lula, você vai depor. Ele iria, cara, ele sabe que iria. Vai chegar às 6 horas da manhã, aí você diz, e aí ele foi. Se isso aí acontecesse com um cabo como Leonel Brizola, Leonel Brizola não iria. Mas não iria mesmo, e ia para o confronto. E o Lula, como ele disse, eu posso incender esse país. O próprio povo sabe que existe pecado e crueldade no poder. O povo não é tolo, o povo nunca foi tolo. O povo vive com salário, nem vive sem salário e vive. Agora, o que estão fazendo não é moralizar o país. Basta olhar as figuras que estão aí querendo, comandando. Essa quer. Olha um homem decente. Olha um homem decente. E a lista, isso dessa lista, Nilvio, de roubo, é a ponta do jacaré. Vai sair mais listas de outras fortunas aí que você... Quando Fernando Henrique comprou a reeleição, e comprou mesmo, o cabo que vendeu, para não contaminar,
Eles montaram o esquema, caçaram o cara, pegaram o cabo fazendo não sei o que lá, caçaram o mano, acabaram com o cabo. O cabo não era Ronivon, tu lembra desse cabo? Ronivon. O cabo no grampo, sem nem saber, coitado, sabe? Eu recebi 200 mil contos para votar a favor. Quem promoveu isso? Mendoncinha. O autor da remenda da reeleição foi Mendoncinha. Esse menininho daqui, aquele beisolinha daqui, o Mendoncinha, do DEM, que ele é tão bonzinho, aquela filha diz, Mendonção, aquela gente tão boa. Esse PSDB é um partido que serve aos interesses financeiros internacionais. Por isso que ele é tão poderoso. A Globo, toda essa estrutura de poder. O PT, enquanto cedeu, eles não forçaram, não. Quando o PT, a economia começou, que eles vão aproveitar, vamos queimar o PT, porque o PT, né, tem outras estruturas sociais, independente de todos os erros do PT, né, Nil? O PT tem uma base social muito forte, entendeu, cara? Tem muita gente decente dentro do PT. Olívio Dutra, um Tasso Genro, um João Paulo, entendeu? São pessoas que você não pode dizer que não são. São caras que deram a vida, construíram o PT, são arrasados. Porque tem de gente. Eu tenho um amigo PT, que é 30 e tanto no PT, que ele ligou para mim, Saulo Gomes, eu queria falar contigo. Eu disse, diga. Ele disse, eu não sei o que fazer. Eu disse, rapaz, tudo passa na vida. Isso é um túnel escuro. Vamos ver o que... Algo novo tem que surgir disso. E ele foi um dos caras que sempre criticou o PT. A mídia conhece muito ele. A mídia amiga, ele é de uma ala dentro do PT chamada Radical. Mas ele sempre criticou essas alianças, esse convívio. Que é o resultado aí. Se o PMDB reunido para voltar a saída de um momento desse. Aí o povo fica olhando e diz, quanta covardia, quanta ingratidão, quanta malandragem. Aí o povo começa a olhar, e olha as figuras que estão cantando isso, que estão incentivando isso, que estão alimentando isso. Querem o quê? Já estão dividindo o governo, sabia? Não sei, que Armínio Fraga vai para a Fazenda. Já estão fatiando. Eles já estão fatiando o poder antes, porque eles estão pensando que vai ser assim. Ah, vai não. Saulo, a Lucinalva Carvalho está lhe parabenizando, né, e batendo palmas aqui para você. Pedro Araújo está levantando uma questão que eu ia levantar. Está pedindo, ele dizendo, bom dia, professor Saulo, bem que poderiam lutar nessa relação o ex-governador Eduardo Campos e o ex-senador Sérgio Guerra. Como foi amplamente divulgado, eles estavam em algumas relações aí nessas operações de petroleiros, inclusive. O que você diz sobre a presença, principalmente do Eduardo nessa lista e do Guerra, né? Olha, Eduardo morreu e eu acho que ele faz uma falta danada. Se ele tivesse influído ou não, ele não estava no olho, não estaria no olho do furacão também. Também, eu digo, olha, Nico, deixa eu pegar lá. Para falar sobre Eduardo, eu me sinto aquela coisa, impedido pela relação fraterna. Eu gostava tanto de Eduardo, deixa eu te dizer, que Eduardo foi governador 7 anos e eu nunca fui no palácio. E todas as vezes que Eduardo me via, ele levantava aquelas mãos e gritava e me dava um abraço bem carinho. E por isso que eu não fui, já por isso. Quando Eduardo saiu candidato, um sobrinho meu, que ainda foi grande assessor dele, depois fez, né? Ele disse, Eduardo é doido para te ver. Eduardo mandou me chamar várias vezes para participar. E eu nunca fui, já porque eu tinha por Eduardo uma relação fraterna, sabe? Sabe o que é a relação de querer bem uma pessoa, independente do poder político? Tanto é que eu nunca... O último abraço que ele me deu aqui na campanha, eu me emocionei tanto. Então eu tinha uma relação com o Eduardo sagrada. Achava o Eduardo, foi um cara que eu vi nascer, crescer. 85, 86, na campanha de Charles. Eu vi... Primeira vez que eu vi Eduardo, onde João está hoje, o filho dele, o João Campos, ali. Eu estava com meu filho mais velho. Como é seu nome? Eduardo sempre foi aquela figura. Claro que Eduardo participou de altas reuniões, com Fiat, com Gerdau. Esse cara, Jorge Gerdau, Eduardo era um cara, porque Eduardo era chamado por eles também. Eduardo era um quadro internacional. Eduardo participou com todos esses altos empreiteiros de altas reuniões. O prestígio de Eduardo com Lula, aí não estou tatuando. O que Pernambuco cresceu com Lula, hein? Que Lula investiu. Lula, a interferência pessoal do Lula. Aquilo que eu disse a você, eu vi a despedida de Lula e Eduardo, eu vi coisa linda, né? E hoje é a crise. O PSB todinho, 95% vai votar contra o PSB. Aliou-se com o Aécio, que seria... Você diz como? Veja a crueldade. O Sérgio é outra história. Por quê, meu Sérgio? Porque o Sérgio era um dos... Eu dizia isso de Sérgio. Eu fui assessor de um irmão do Sérgio, Zé Carlos Guerra. Esse era um amigo meu de conviver, de dormir na casa do cara, dirigir com o cara, andar Pernambuco todinho com o irmão dele. E me dizia quem era Sérgio, assim,
Sérgio é um homem tão poder. Sabe quem conhece Sérgio também em termos de poder? Edson Moura, doutor Edson Moura. Só que ele não vai contar numa emissora de rádio o quem é Sérgio. Eu também vou contar tudo quem é Sérgio aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa, Sérgio é um dos homens mais poderosos da América Latina, era. Tanto eu sei como é que um cabo de Recife era presidente do PSDB. Nacional. E mandava. Houve um lançamento de um livro de Fernando Lira e Sérgio Guerra. Eu fui para esse lançamento. Trouxe para o Recife o governador de São Paulo, Zé Serra, o governador de Minas, Aécio Neves. Fui lá no Passo Alfândega, eu estava assim, olhando. Fernando Lira, Eduardo Campos no meio, Zé Serra e Aécio. Inclusive, ali o Rabi Aécio é um péssimo orador, né? É um fútil. Não tem conteúdo, não tem nada. Nem para Playboy Aécio presta. Né? E até para Playboy você tem que ter um bom papo, uma brincadeira, né? É uma almofadinha. Aí eu estava lá. Eu abracei Sérgio Guerra. Severino Sérgio, eu lateava esse nome, Severino. Eu disse, mas tu és poderoso desse jeito. Ele riu. A última vez que eu tive com o Sérgio, em agosto de 2010, no gabinete dele, eu olhei para ele e disse, rapaz, tu és amigo de Benjamin Steinbrück, um dos homens mais ricos do mundo. Porque quando perguntaram, Saulo, qual é o segredo de Sérgio é tão poderoso? Sérgio é poderoso porque Sérgio é amigo dos homens mais ricos do mundo. Por isso que ele é. E o PSDB é braço político desse setor mundial. A social-democracia no Brasil não tem nada a ver com a social-democracia europeia. Aí ele disse a mim, a outra vez, ele disse, mas não só sou amigo de Benjamin Steinbrück, tem mais. Ele era metido. Era metido mesmo. Sérgio era um homem que não suportava o povo, rapaz. E foi eleito senador por quê? Foi eleito senador, junto com Sérgio Nobava, Roberto Magalhães, Marco Maciel, Jarba Vasconcelos. Por quê? Porque Sérgio tinha a arma mais poderosa que o homem detinha até hoje. Isso, na Pérsia, Ciro, 2.500 anos que já dizia. Qual é a arma mais poderosa do mundo? O que está na lista, dinheiro. Sérgio era o articulador desses homens, ó. Qualquer campanha, qualquer coisa, Sérgio bancava. Esse Bruno Araújo, ele deve estar nessa lista, o Bruno Araújo. O Brunão tá? Eu nem tá, o Bruninho, inclusive em Recife, eu fiz muita crítica a eles e eles são ligados. Quem é esse Saulo Gomes na rádio? Vamos pressionar para tirar ele. Aí eu dizia, Bruno Araújo, antes dessa lista eu saí. Eu tinha certeza que ele estava, sabe por quê? Porque ele era homem de Sérgio Guerra. Pedro, Sérgio Guerra, quando o Paulo Roberto falou, a CPI da Petrobras, todos eles recebiam pedágio para mim. Isso é uma fácil a CPI. Paulo Roberto Costa. Sérgio Guerra pediu 10, mas Sérgio Guerra, 10 milhões para Sérgio Guerra não era nada não. Quem conhece o triplex de Sérgio Guerra, tem Piedade, tem cinema. Quando ele saiu dessa reunião, foi para lá. Zé Serra, Tancredia para lá. Quem conhece? Tem pessoas daqui que conhecem. Você vê o jornalista Magno Martins, né? Que fala tanto. Uma das pessoas mais ligadas a Sérgio Guerra é a esposa de Magno Martins, a Lina Mariana. Prestigiada presidente do PSDB. Eleita vereadora com apoio de Sérgio. Fortíssima, uma grande vereadora, uma grande secretária. Sérgio não era brincadeira não, rapaz. Severino Sérgio. Sérgio tem um cabo chamado Falcuto Covan. Tu te lembra de um viaduto que caiu em Belo Horizonte antes da Copa? Lembro. Que matou nos Covan. Esse cara é tão amigo de Sérgio Guerra que quando o Sérgio se empepetrava, o Sérgio não era bebê não, mas tomava um uísque. Ele dizia, rapaz, eu estou com vontade de tomar uma sopa. Ondes? Em Paris. Ai, agora pega meu Falcon. Para me deixar. Edson Moura andou nesse avião de Covan. Edson Moura conheceu o Covan. Eu não vou contar tudo, não. Aí um humorista que disse que o cara era tão rico que pegava o helicóptero para ir comprar pão. Aí, para explicar dele. Aí o cara dizia, e se ela não estiver em Paris? A namorada dele, né? A namorada dele, sabe quem era? A filha de Brenan, Neném Brenan. Ó, esse pessoal pobrezinho, né? Aí faz pelonos. Aí disse que o Covan dizia, rapaz, esse meu avião, Sérgio, leva você para onde você quiser. Esse cara é dono das maiores construtoras do mundo, Covan. Dr. Edson Moura conheceu ele pessoalmente. Inclusive, o Dr. Edson Moura andou no avião desse avião. Um Falcon 55, que é um foguete, é uma moto com um foguete. Porque o Dr. Edson Moura foi deputado estadual, é compadre do Sérgio. Isso tem uma relação. Viu, Pedro? Ó, Sérgio é isso aí, Pedro, mais poderoso. Agora, Eduardo Campos,
eu tenho por Eduardo Eu esse tô achando amor. que você vai fazer que nem aquele ministro do Supremo, você vai alegar suspeição Não, pra falar de não. Eduardo. Agora sim, é preciso que se, né, sobre que Eduardo participou de reuniões, Eduardo era um líder internacional. Eduardo, inclusive, era um homem preparado para, numa crise de país ser, que ali era preparado, culto, intelectual, poeta, engraçado. Não é só isso não, que é um coitado não, né? Tanto é, você sabe que o Lula queria Eduardo. Porque Eduardo era encantador, rapaz. Então, Pedro, sobre Eduardo eu não tenho dados. Se tiver, não falarei, mas ficarei tristíssimo e com dor. Se Eduardo estiver nessa lama. Ele apareceu em algumas ele delações, sim, né? eu sei, claro, né? Como, mas ele, inclusive o pessoal tá apertando aqui em Recife, esse negócio de arena. A Odebrecht é da arena, pô. É verdade. A arena é da Odebrecht, né? Aí são coisas, perdão. Pedro Vicente Araújo, um abraço para você. Você me ouve quando vai chegando nisso e, enfim, né? Eu sempre boto uma música para você e obrigado por você participando. Elimar está perguntando sua opinião sobre Jarbas, que chegou a sugerir. Jarbas sugeriu o suicídio de Dilma. Acho que ele falou está falando em renúncia e. Não sei se falou nisso, mas enfim. E Jarbas na lista? Bom, tá. É aquela história, né? A lista. Eu queria estar na lista dos nomeados para o Supremo Tribunal Federal para dar uma surra em Gilmar Mendes, se pudesse. A lista de Saulo Gomes vai ser ministro do Supremo para eu fazer, como Silvio Costa fez com Jair Bolsonaro, para eu dizer, Beissolão, que ele diz, porque aquele Gilmar, quando aparece, só a figura dele me causa... Se ele fosse a favor, ele votou a favor de uma coisa que eu sou a favor e eu odeio ele. Né? Entendeu? Ele votou a favor. Tô entendendo. O Marcos de Caiçara, o que você acha do João Campos, filho de Eduardo, no governo Câmara? Jovem, isso é tolice, porque é um jovem brilhante, competente, está num cargo ali, isso é tão pouco para isso. Inclusive, muita gente foi abordar isso como fosse, se João Campos não brilhar, dança, cara. Se tiver talento. E o pai tinha, né? O que o pai sofreu foi o maior defensor de Eduardo na campanha do Todo Mundo dos Precatórios, a vida é muito cruel, né? Maior, porque eu achava que aquela campanha que estavam fazendo com ele era o que tentava fazer com o Lula, destruir. Eduardo, país, não andava em Recife, cara. Parava em João Pessoa, o que fizeram com o Eduardo. Eu disse ele uma vez, eu me suicidava. Eu disse, Eduardo. Ele deu uma risada. Se eu nunca tomei nenhum comprimido para dormir. Professor. Saulo, prazer sempre ter você conosco. Vai ficar a Semana Santa aqui.